Fala pessoal, sou Francisco Garcia e seja bem-vindo ao nosso canal da Domínio Psico. Você que fez o concurso para o OGMO do Rio de Janeiro para os cargos de capatazia e estiva, seja bem-vindo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês algumas novidades que vai facilitar você entender o que enfrentar nessa fase. Nós vamos mostrar nesse vídeo o perfil psicológico exigido para esses cargos, estiva e capatazia, o que exatamente está no edital da avaliação psicológica, um exemplo real de laudo de reprovação e como a banca avalia cada um dos candidatos. Claro, como funciona o nosso curso específico, que foi feito para te preparar com base nos critérios da banca. E também nós vamos sortear 3 cursos completos com acesso total à nossa plataforma e também à nossa mentoria. Então, basicamente, nós vamos trazer para vocês o edital explicando cada um dos parâmetros, posteriormente, o perfil profissiográfico de cada cargo. Vamos deixar aqui no link da descrição um link para vocês preencherem o formulário e amanhã nós vamos estar no Instagram sorteando esse curso. E para você que não puder ser sorteado, nós vamos fazer um preço especial, vamos deixar também aqui o link do nosso curso para vocês e apresentar para vocês o que precisa ser feito para ser apto nessa avaliação. O curso específico é basicamente para você ter uma mentoria acompanhada, guiada durante todo esse processo. Então, vamos começar. Primeiramente, nós entramos agora na etapa da avaliação psicológica. Lembrá-los de que a avaliação psicológica é a cargo da IDCAP e fica claro que essa etapa ela é eliminatória. Pessoal, então, lembre-se, o psicotécnico ele é eliminatório. Você não atingindo os perfis necessários e adequados para o exercício profissiográfico, você estará eliminado dessa fase e com certas dificuldades de retornar, justamente porque a banca dessa vez amarrou umas pontas. Vamos continuando por aqui. Vamos trabalhar agora, nesse momento, o edital, alguns pontos importantes do teste da avaliação psicológica. A avaliação psicológica é exclusiva de responsabilidade do EDCAP e terá caráter eliminatório e não será aplicado em igualdades de condições a todos os candidatos convocados. Vamos para esse ponto aqui. O requisito psicológico para o bom desempenho das atribuições do cargo foram estabelecidos previamente, considerando as responsabilidades do cargo, a descrição detalhada das atividades e as tarefas a serem executadas no exercício do cargo. Bom, veja só, pessoal, mais na frente vocês vão observar que isso aqui não é contexto clínico. Isso aqui é para avaliar as condições para verificar se o candidato tem o perfil profissiográfico do cargo. Isso aqui não é para verificar se o cara tem problema mental, não. E veja, 5.10.4. Na avaliação psicológica, o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. O não recomendado, veja só, será eliminado do certame o candidato considerado não recomendado na avaliação psicológica ou que não tenha sido avaliado por razões de não comparecimento das datas e horários estabelecidos em edital. E vamos entender esse ponto. A não recomendação da avaliação psicológica, olha aqui, pessoal, não significará necessariamente incapacidade intelectual ou existência de transtorno de personalidade. Indicará apenas tão somente que o candidato não atendeu por ocasião dos exames aos requisitos mínimos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo presente neste edital. Então, olha só, tem pessoas que falam pelo rabo e tem um hábito de falar, é psicodoido. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Essa porra desse edital é para avaliar se você se adequa aos perfis que eles vão colocar como parâmetro lá. Então, isso aqui é uma avaliação psicotécnica. É o quê? É a aplicação de teste, tipo uma prova objetiva. Se você atingiu a quantidade mínima do perfil, beleza. Se não, tchau. Basicamente isso. Não tem nada de uma avaliação só do seu comportamento, como você reage, não. É basicamente uma prova objetiva. E se você não entender como funciona, tchau e benção. E vamos. Não serão aceitas em hipótese nenhuma. Olha só, isso é muito importante. Veja só como isso aqui é importante. Não serão aceitos em hipótese alguma e em nenhuma fase que compõe esse certame
resultados de exames psicológicos realizados em outros concursos públicos, processos seletivos, particular ou público, ou avaliação psicológica de qualquer outra finalidade, feitos de forma particular, pública, anteriores ou posteriores ao processo da seleção. Então vamos entender o funcionamento de cada uma dessas explicações, que não serão aceitos o quê? Avaliação psicológica realizada em quê? Em outros concursos públicos. O cara é, por exemplo, GCM. Não, acho que não é o caso aqui. GCM, Guarda Municipal, ele é PM, ele é policial rodoviário federal. Isso, pronto. Mas ele reprovou, não recomendado, reprova na capatazia. Não importa. Ele passou em concurso público. Ah, ele passou em um processo seletivo do RH, lá da empresa. Ah, então eu reprovei aqui, mas eu passei lá, eu venho aqui trazer o laudo. Esquece. Ou público. Avaliação psicológica de qualquer outra finalidade. Ah, o cara é CAC. Ele é CAC, ele tem um porte de arma, ou posse pelo menos. Ah, ele é segurança privada. Segurança privada. Aí traga aqui, ó. Eu posso provar que eu tô a não sei quanto. Eu sou instrutor de tiro. Dane-se. Ó, feitos de forma particular ou pública anteriores, e esse ponto, ou posteriores ao processo de seleção. Veja só. A pessoa reprova, sujeito reprovado nessa avaliação psicológica, aí posteriormente ela vem apresentar um laudo feito de forma particular, vai lá no psicólogo, traz um laudo provando que ele está bem da cabeça, que aquele teste ali não mede a inteligência, não mede... Cara, não resolve. Não resolve. A hora de se preparar é agora. Depois, as chances de regressar ao concurso é quase mínima. Quase mínima. O gasto, a dor de cabeça é muito grande. Então, mediante a linguagem adotada, tal, aqui vai falar sobre os parâmetros. Inferior, diminuída, média. Isso aqui conforme a quantidade de pontos acertados. Ou seja, as terminologias mediano utilizado das dimensões contemplam os resultados dos candidatos classificados como média inferior, média, média superior. Dessa forma, para obter o resultado recomendado, os candidatos necessitam atingir os parâmetros descritos em cada dimensão. O que são esses parâmetros descritos em cada dimensão? O próprio edital traz. Vamos lá, ó. Por exemplo, na categoria da estiva, será considerado recomendado o candidato que atingir as dimensões adequadas conforme o perfil profissiográfico descrito nesse edital. Perfil profissiográfico exigido do candidato para as atividades do cargo na avaliação psicológica em aspectos cognitivos, que é teste de atenção, teste de raciocínio e teste motor. Pode ser memória, pode ser teste de inteligência. A partir da média. A partir da média. E aonde essa média é estabelecida? Ele explica mais na frente que no próprio manual do teste. É o próprio manual do teste que exige a média, uma média geral, como o parâmetro. Por exemplo, um teste de 25 questões, se você fizer em torno de 13, atingiu a média. Ah, mas não é a metade. Nem sempre a média é a metade do manual, perfeito? Agora, uma coisa que surge por aí. Ai, não pode gabaritar o teste. Se gabaritar, o candidato é eliminado. Mentira. Mentira. Tivemos em muitos concursos aí ao longo da vida e recentemente também de Santos, que é um cargo parecido. Pô, lá quem gabaritou se deu bem. Agora quem não gabaritou, quem não fez o mínimo, tomou fumo. Então, pessoal, essa história de que não pode gabaritar é mito. Ou seja, se você fizer a partir da média dessas dimensões de aspectos cognitivos, você está apto. E isso a gente vai ensinar como no nosso curso. E os aspectos de personalidade e comportamento tem que ser adequado. Isso aqui nós vamos ver no laudo o que é o adequado. Por quê? Por exemplo, um teste de atenção, teste de memória, teste de inteligência, existe uma quantidade e existe um quantitativo mínimo a ser acertado. Agora, o que tange a personalidade, aí é por meio de parâmetros, percentis, scores. Aí nesse ponto é medido de forma diferente. Por exemplo, nem sempre o mesmo adequado para um é para outro. Vamos utilizar como exemplo aqui. Vamos lá, depressão. Depressão, ela tem que ser muito baixa. Ela tem que ser muito baixa. Muito baixa. Veja aqui, ó. Inferior, diminuída, que é o que corresponde a algo
relacionado à depressão. A disciplina não, tá? Disciplina tem que ser alta, muito baixa. Agora, veja só, o controle emocional ele tem que ser alto. A raiva, ele tem que ser o quê? Média. O controle da ansiedade, ele tem que ser alto. A boa performance, ele tem que ser alta. A deferência e a hierarquia tem que ser alta. A depressão tem que ser muito baixa. A disciplina tem que ser alta. Impulsividade, ou ela tem que ser ou baixa, como é o caso aqui, ó, ou você pode trabalhar com muito baixa. Organização, alto. Relacionamento interpessoal, alto. Resoluções de conflito, responsabilidade, tudo isso alto. E como é que a gente sabe disso? Pelo laudo de candidato que reprovou e nos trouxe. O mesmo vai acontecer para a categoria da capatasia. Veja, processo de atenção, raciocínio cognitivo e raciocínio espacial, tudo a partir da média. Pode gabaritar à vontade. Pode gabaritar. E aspectos de personalidade e comportamento. Veja, agressividade, tudo adequado. Adequado igual eu falei para vocês. A agressividade, ela tem que ser em torno ali do médium. A agressividade média. Mas, pô, peraí. A agressividade tem que ser média? Sim. A agressividade não é questão de você sair dando pancada, porrada nas pessoas, não. A agressividade é uma postura. É uma agressividade, por exemplo, ao trabalho avulso de vocês, de guindaste, por exemplo. Saber ter uma postura não significa que é sair tacando container para todo lado. É a postura, é aquele comportamento, é aquela firmeza. Nesse sentido, tá bom? Autoconfiança, por exemplo, pô, tem que ser alta, autonomia alta, capacidade decisória alta, controle emocional alto, a depressão muito baixa. Então, esse adequado vai se enquadrar nesse perfil. Por exemplo, varia de 0 a 100% e a gente vai enquadrar vocês em cada um desses quesitos, aonde cada um corresponde. Por exemplo, depressão vai ter que estar aqui embaixo, desempenho, opa, vai ter que estar aqui em cima e assim por diante. A mesma forma, impulsividade tem que ser baixa, obstinação, organização e assim por diante. Todas essas características aqui. E agora, pessoal, um ponto muito importante: critérios de recomendação. Vamos entender como é que o candidato precisa ficar recomendado. Para não reprovar, lógico, né? Para ele ficar recomendado, é necessário o seguinte, ó. Para ser recomendado ao cargo, o candidato deve ter uma aptidão maior que 50% no total dos testes que avaliam aspectos cognitivos. Bom, veja só. Desses testes de avaliação de aspectos cognitivos, ele tem que ter 50% de aptidão nesses testes. 50%. Bem como resultado de aptidão maior que 50% no total dos testes avaliados. Ou seja, ele precisa ficar 50% em um para ser aprovado e 50% em outro para ser aprovado. Só que, se ele ficar 50% aqui e 50% aqui, ele reprova. Ele tem que ter 51% em pelo menos um deles. Ó, que doideira, né? Mas vamos lá, nós vamos entender melhor que eu mostrar o laudo para vocês. Então vamos lá. Ressalta-se que para ser recomendado nos aspectos de personalidade, o candidato deverá ter um resultado apto maior que 50% no total dos itens dos testes de personalidades e comportamentos aplicados. Cabe ressaltar que a banca avaliadora tem prerrogativa de utilizar parte ou totalidade de um dos itens conforme previsto nos manuais. E aqui mostro para vocês os testes que caíram no Ógimo de Santos, que foi a mesma banca em um cargo exatamente igual. Veja, aspectos de personalidade. O que caiu nos aspectos de personalidade? Caiu NeoPR e FP2 palográfico. O mesmo caiu também para capatasia. NeoPR e FP2 palográfico. Memória, teste de memória, caiu TPIC M2 para estiva e caiu memória de face para capatasia. Para estiva, teste de atenção, atencionais, caiu BDA, atenção alternada, e BDA, atenção dividida. E para capatasia, isso aqui é para estiva, aliás, isso para capatasia, caiu BDA, atenção concentrada, e o teste de atenção alternada TAUT. Teste de inteligência, caiu TRI para estiva, beta 3 matricial para a capatasia. Vamos aqui então entender o laudo. Isso aqui é o laudo, é o candidato que reprovou e trouxe, ó, com o intuito de atender, foram aplicados de forma coletiva, e ele fala os testes que caíram, que a gente acabou de falar, ó. Beta 3, BDA-C,
T-Alt, memória de face, IFP2, palográfico e NeoPR, que é testes caídos pela capatazia. Aí ele diz aqui, o resultado sobre o candidato. Para ser considerado nos aspectos, deverá ser recomendado tanto nos aspectos cognitivos quanto de personalidade, e ele vai realmente voltar a falar aquilo que a gente acabou de citar. E aí ele traz, ó, aonde foi aplicado os testes e o quanto o candidato acertou. Veja só, olha o que ele diz aqui. A tabela abaixo apresenta os resultados aplicados nos aspectos cognitivos, de acordo com o que foi estabelecido no edital. Fosse considerado aptos nos aspectos cognitivos, deveria atingir o resultado de apto em mais de 50% dos testes avaliados, ou seja, ser classificado como apto no mínimo 3 dos 4 testes aplicados. Olha aqui, foi aplicado beta 3 matricial, BDA-C, T-Alt e memória de face. Raciocínio, atenção e memória. E o que houve? O percentil exigido aqui, por exemplo, no teste beta 3 matricial, era 40 menor ou 40, maior ou 40. Ele atingiu 90. Pô, apto. Aqui o resultado para cada teste. Vejam, nome do teste, classificação esperada, pontos obtidos, o resultado para cada teste. BDA, menor, maior ou 40. Ou 40 deveria ser o percentil. Ele fez 10 pontos. Somou 10 pontos. Então ele se torna inapto nesse teste. Apto ou inapto. T-Alt deveria atingir um percentil entre 40 ou mais que 40. Ele fez 99, muito superior. Então, apto aqui também. E aí, no memória de faces, ele deveria conseguir 25 pontos, maior ou igual a 25, e ele conseguiu apenas 5 e ficou como inferior. Então, veja, se ele não fez os 3 dos 4 testes, ele poderia ficar inapto em apenas um, mas infelizmente ele ficou inapto em 2, ó, ficou inapto nesse, e ficou inapto nesse, ó, ficou inapto no BDA, ficou inapto aqui, nesse aqui ele já está não recomendado nos aspectos cognitivos. E aqui ele vai falar agora dos testes que caíram de personalidade. Olha aqui os critérios. O candidato deveria atingir apto maior que 50% entre os itens avaliados em um mesmo teste e também ter o resultado apto maior que 50% do total de testes de personalidades e comportamentos aplicados. Ou seja, deveria ser classificado como apto em no mínimo 2 dos 3 testes aplicados. Veja, aqui está todos os testes que ele diz aqui, ó, aspectos de comportamento, o nome do teste psicológico, que é o IFP2, o NeoPI, e o palográfico que caiu. Aqui ele trata das características que foram cobradas, vamos trabalhar uma por uma, explicando o percentil esperado, e aí ele diz assim, ó, não recomendado o quê? Para ser recomendado nos aspectos de personalidade e comportamentos, o candidato precisa obter mais de 50% de aptidão nos itens avaliados de cada um dos testes, simultaneamente. Ser considerado apto em pelo menos 2 dos 3 testes aplicados. Vamos entender melhor isso aqui. Veja, IFP2. Isso aqui é o teste psicológico. Então, isso aqui é um teste. Nesse teste, foram cobradas essas seguintes características: introspecção, desempenho, agressão, que é agressividade, persistência e autonomia. Ou seja, cobramos 5. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5, ele tem que estar apto em pelo menos 3 fatores, para aí ele garantir o apto no teste. E desses 3, veja só, ele precisa garantir primeiro a aptidão aqui, ele precisa depois garantir a aptidão nesse fator aqui e a aptidão aqui. Ou seja, o primeiro jogo é dentro do teste. E depois, ele ficando apto em um, em outro, e ficando inapto em apenas um, ele passaria. Mas se ele ficar inapto em mais de 2, ele já está reprovado. Então, veja o que aconteceu nesse caso. Intracepção, o percentil era de 30 a 60, ele ficou com 20. Então, nesse aspecto aqui, ele já perdeu em 1. Desempenho, 50 a 70, ele ficou com 65.
Ok. E aqui ele precisa ficar em 3. Vamos torcer por ele. Agressividade, entre 30 a 55, a 50. Pô, ele passou de 55. Ele passou de 55. Persistência, entre 50 a 100%. Alto. E autonomia, entre 40 a 50. E ele tocou 75. O problema aqui foi o quê? A agressividade dele. Ele ficou inapto em agressividade e estourou também a autonomia. A autonomia era entre 40 a 50%, e ele atingiu 75%. Então, a autonomia ele também foi muito longe do nível exigido. Então, infelizmente, ele ficou inapto em 3 testes. E aí já considera. Agora vamos analisar o NEL-PI. NEL-PI. Ansiedade, entre 35 a 55. Pô, bateu 45. Raiva, entre 35 e 55. 45, ok. Tá. Depressão, entre 35 a 55. 44, está dentro do padrão, está baixa. Impulsividade, de 35 a 55. 46, está na média, ok. Lembrá-los de que, veja só, tanto ansiedade, raiva, depressão, impulsividade, olha aqui, não é 0, tá? Não é 0. Tem que ter um padrão, tem que ter um parâmetro. Até mesmo a depressão, ó. Entre 35 a 55. 44 é considerado baixa, tá? Observe a raiva. Entre 35 e 55 também. Só que 45 é média. E aqui 44 é baixa. Ordem. Entre 45 a 65. 50, ok. Franqueza. Entre 45 a 55. Ele exigia média, ele atingiu baixa, ele não passou nisso aqui. Só que ele tem que ficar dos 4, dos 6, ele tem que ficar em pelo menos 4. Ele perdeu só em 1. Ele ficou apto em 5. Então, se está apto, ok, está aprovado. Próximo, aqui temos o teste do palográfico. Aqui, muito tranquilo. Ele só exigiu distância entre palos, distância entre linhas, margem esquerda, margem direita e margem superior. Basicamente isso. Claro que a quantidade, a qualidade faz diferença. A oscilação, a gente vai treinar tudo isso. Mas de imediato, que nós percebemos, ele trabalhou mais qualidade. Então, vamos lá. Distância entre o palo. Entre 2 milímetros e 4 a 4 milímetros, ele fez 1,9. Ficou diminuída. Ele queria média. Ficou um em cima do outro, assim, ó, muito pequeno. A distância entre linhas. Distância entre linhas. Entre 2,8 a 6,7. Ficou diminuída. Ficou muito pequenininha o espaço. Muito em cima da outra também. Margem esquerda e margem direita. Entre 4,3 a 10,8. Ele fez 11,3. Ultrapassou. Também ficou inapto. Margem direita. Entre 1,7 a 8,5 milímetros. Ele fez 8,1. Atingiu a média. Aquele 2,4, a margem superior, a 8,4. Ele fez 2,9 também. O problema é que faltou 1 dos 5. Infelizmente, se ele fica apto em mais um dos outros critérios, ele estaria apto no teste. E se ele tivesse apto nesse quesito aqui, ele estaria aprovado. Beleza? Bom, agora você já sabe como funciona essa questão dos parâmetros e também de como funciona, como o edital pede e quais os testes que podem vir no edital. Então vou deixar para vocês aqui agora o formulário para vocês preencher e também o curso. Qualquer dúvida pode chamar no privado que eu estou à disposição para atendê-los. E vamos deixar o grupo nosso aqui também do OG para que vocês possam conhecer o nosso trabalho. Um abraço e fiquem todos com Deus.